Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Novos tempos, novos começos e novos recomeços. Hoje, nesta quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum, na qual eu, com vocês que aqui estão, nos encontramos e nos unimos àqueles que nos acompanham como família dos devotos pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar e também pelo nosso canal no YouTube Mãe Piedade. Nos unimos para meditar a palavra e nos deixar fortalecer por ela. E reforçamos o convite daqueles que ainda não são da família dos devotos, que possam vir para essa família e nos ajudar pelo telefone 31 3319 6111, nos ajudar a proclamar a palavra e o porquê. Somente por essa sentença, um novo tempo, um novo começo, um novo recomeço. Diz Jesus na conclusão do Evangelho, no versículo que temos hoje: quando virdes estas coisas, quando começarem a acontecer estas coisas, não desanimem, não corram. Pelo contrário, levantai-vos a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Essa fala de Jesus parece um pouco estranha, porque do versículo 20 ao 27, ele fala de coisas que são aparentemente catastróficas, e principalmente para o tempo no qual Lucas escreve o Evangelho. Eu vou explicar o porquê. Porque Lucas, quando está escrevendo o Evangelho, provavelmente Lucas viu Jerusalém ser destruída novamente. Jerusalém foi destruída algumas vezes. A última foi por volta do ano 70. Então aquelas pedras bonitas, aquele templo que poderia encher os olhos e que era bem menos bonito do que o templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi destruído, depois construíram outro, aí agora o templo que Jesus conheceu também é destruído, Jerusalém é destruída. E ele fala do pavor e do sofrimento daqueles que
olhavam para Jerusalém como o lugar aonde todo o sonho de Deus iria se realizar para todas as nações. E ele olha aquele povo vendo assim: tudo caiu, tudo ruiu. O templo foi destruído, nosso povo foi dizimado, nosso povo foi embora para todos os outros lugares. No ano 70, é isso que acontece. E quando Lucas escreve, olha, quando vocês verem a cidade sitiada, quando vocês começarem a ver que Jerusalém está em perigo, não se preocupem. Só façam uma coisa: saiam, fujam. Aquela cidade que seria o lugar onde todos deveriam ser atraídos, agora é um lugar da qual todos que têm o mínimo de juízo correm. E a cena tão terrível, não só para o povo judeu, mas também para o povo que era discípulo de Jesus, e ver Jerusalém caindo, sendo destruída, deve ser um momento no qual toda a cabeça deles perde o rumo. E termina-se um tempo. Porque o templo estando destruído, os sacrifícios não acontecem mais, o povo não está reunido mais, todos novamente se espalharam pelo mundo, enfim. Acabou o tempo no qual nós poderíamos nos dizer assim, para eles, né? Agora o que nós podemos esperar? A mesma coisa acontece com a igreja, com os discípulos de Jesus, quando vem o próprio Senhor dilacerado na cruz. Alguns deles voltam para a sua vida corriqueira porque só tem uma coisa a dizer: acabou tudo. Tudo terminou. Mas vejam, quando Jesus morre, termina um tempo e começa um outro. É o tempo no qual nós não podemos olhar para o alto, mas é o tempo no qual nós olhamos para o horizonte. E lembrando aquela música que foi composta por Padre Zezinho, com a cruz cravada no peito, não só sobre o peito, mas cravada no peito, com o sinal daquele que é a nossa verdadeira salvação. Olhar para o horizonte e dizer: agora é tempo de começarmos uma nova história. Agora é tempo de começarmos um novo caminho. Um caminho marcado por essa certeza: nós vamos e veremos o Senhor, nosso Deus, à nossa frente. Ele pode até ter passado pela morte, mas Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, agora eu preciso fazer com que todos os homens e mulheres reconheçam que aquele que ressuscitou é o Senhor da vida e vivam hoje um novo tempo, recomecem a sua história, reconstruam a sua vida e assumam verdadeiramente fazer com que esse mundo que é de Deus transpareça ser de Deus. Então, se o templo marca o final de um tempo para os judeus, também marca um tempo para a gente, para nós cristãos, que é o tempo. Agora, o templo de nosso Deus, a igreja, precisa estar em todo mundo e anunciar aos homens: olhem com firmeza para o horizonte, pois o Senhor nosso Deus venceu a morte. E a morte não pode ter a palavra final para cada um de nós. Cravado no coração isso: quando estas coisas terríveis, assustadoras acontecerem, não desanimem, não desesperem, levantai-vos e erguei a cabeça. Olhai para o horizonte, porque a libertação, a verdadeira liberdade se aproxima.
É um tempo no qual nós começamos a anunciar a Jesus Cristo para que outros também possam recomeçar a sua história. Como isso se faz urgente? Como é urgente isso? Basta nós ligarmos a TV e vermos um pouco de jornal. Dá uma vontade de sair correndo, não dá? Uma confusão. De vaidades pessoais que travam processos no país inteiro, por causa de senadores, deputados, seja quem for, de qualquer partido, interesses pessoais que estão sempre à frente. A situação calamitosa na qual a alimentação sobe assustadoramente. O que antes nós conseguíamos comprar com R$80, nem 200 paga. Ou eu estou errado, vocês que estão... É isso mesmo, não é? Então, vocês veem que o padre não está tão desintonizado do tempo. Nós vemos uma coisa simples, pessoas que precisam tomar uma vacina para nos garantir que nós não entremos na mesma situação que agora outros países da Europa estão entrando. E alguns simplesmente ignoram o fato do seguinte: ou eu me cuido para cuidar dos outros, ou então eu contribuo para que algo pior aconteça. Por isso a necessidade de todos se vacinarem. Não é só por causa de uma questão sanitária para o meu bem. Não, é para evitar que algo pior aconteça. Olhamos para o cenário mundial, olhamos para o cenário nacional, olhamos para dentro de nós e para fora de nós, olhamos para dentro de nós, parece que o caos e o desespero tenta tomar conta de todos nós. Quando nós tentamos organizar uma coisa, parece que outras acontecem e tentam nos roubar, nos tirar o fôlego, nos tirar o alicerce, jogar-nos no chão. Se não formos capazes de olhar para tudo isso e pensarmos, agora é um tempo novo. Agora é preciso que eu comece a viver um tempo novo. Marcado pelo quê? Erguendo a cabeça, com a cruz cravada no meu peito, porque ela é o sinal de que eu não sou qualquer coisa, mas o Senhor que disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, permanece conosco. Então, com a coragem, olhar para o horizonte de cabeça erguida e saber, está para terminar. Vai terminar. Tudo tem um fim. Me lembro que disse isso no domingo. Tudo tem um fim. Impérios têm fim, dores têm fim, a vida tem um fim. O tempo produtivo tem um fim. Tudo tem fim. Pode demorar. Mas o que realmente conta é qual é o alicerce de esperança que carrego. Erguendo a cabeça, nessa liturgia, só isso que eu digo. Não pensemos simplesmente no templo de Jerusalém, olhemos para o tempo presente. Podemos olhar várias coisas que parecem o mundo ruir. Parece que tudo está abalado, mas nutrindo no nosso coração a certeza de que aquele que na casa de Nazaré, aquele que foi anunciado à Virgem Maria, aquele que é o Senhor da história, caminha conosco. Portanto,
Tudo parece estar abalado, mas eu tenho a confiança no Senhor nosso Deus, que disse: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E acreditando nisso, erguer a cabeça erguida e dizer: no peito eu levo aquele que é a minha salvação, no peito eu levo o sinal da cruz. No meu coração está o Senhor da vida, Jesus Cristo. Portanto, eu olho para o horizonte e caminho. Olhemos para o horizonte e caminhemos. Porque terá um fim. E o que marcará é se a nossa esperança nos ajudará a recomeçar, a reconstruir a nossa história num novo tempo, num novo começo, numa nova oportunidade, com novos parâmetros, com um novo olhar. Que o Senhor nos ajude, que a sua misericórdia infinita nos sustente e que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam bem atentos a Ele para termos força necessária para viver essa liberdade que chega e está muito breve, bate às portas. Confiando no Senhor da história, de pé apresentemos nossas preces. Juntos responderemos.